Olá, tudo bem com todos? Meu nome é Mancildo e nós hoje vamos trabalhar com contabilidade de custos e vamos abordar o tema terminologias de custos. Os tópicos que nós abordaremos serão a classificação dos gastos, o tipo de gastos, o que são investimentos, o que são custos, despesas e perdas. E quais os objetivos que nós pretendemos alcançar com a nossa aula de hoje? Classificar os tipos de gastos, diferenciar custos de despesas, reconhecermos o que sejam investimentos e aprendermos a identificar o que são perdas, quais os tipos de perdas. Porque é muito comum, em algum momento, nós questionarmos, afinal, são custos ou despesas? O que é investimento? O que é perda? Então, é um conjunto de terminologias que a contabilidade de custos utiliza que, em algum momento, dá a impressão de serem iguais. E não são, porque nós temos uma legislação que precisa ser cumprida, que vai falar especificamente em separar custo das despesas. Então, vamos conhecer, vamos descomplicar essas terminologias. E nós começamos da seguinte forma. Gastos. O que são gastos? Gastos é o desembolso que a empresa realiza. Todo desembolso é um sacrifício financeiro, né? É a retirada do dinheiro do caixa nesse momento para efetuar esse pagamento, desembolsar, retirar dinheiro do caixa nesse momento à vista, ou será feito futuramente esse pagamento. Então, esse gasto que é retirado, que é efetuado para obtenção de bens e serviços, fica claro. Eu estou disponibilizando aqui uma imagem de uma empresa, uma fábrica, de um modo geral. Vocês vão observar que eu registrei aqui a área de produção, né? O departamento de produção dessa empresa. Nesse cantinho, esse complexo aqui é onde vai funcionar a área administrativa e financeira. E aqui nesse complexo a loja e a parte comercial, a área comercial. Então, a minha empresa ela é dividida em departamento de produção, departamento financeiro, departamento comercial e departamento administrativo. O gasto, para que fique bem claro, é esse desembolso para produzir bens e serviços, independentemente de qual local da empresa que gerou esse gasto. Então, ele é um termo mais abrangente. Ele abrange gastos em todas as áreas de empresa. E isso é muito importante nós fixarmos para que nós possamos compreender o que nós vamos, de que maneira, de que forma que nós iremos classificando cada tipo de gasto. Então, vejamos. Os gastos, eles podem ser gastos voluntários ou gastos involuntários. Aquele gasto que nós definimos, né, sacrifício financeiro, é um gasto voluntário. São gastos previsíveis, são gastos normais que acontecem dentro do ciclo operacional da empresa. Gastos planejados, por assim dizer, dentro, né, que nós esperávamos que fosse acontecer. São investimentos, custos e despesas. E nós temos também gastos involuntários, que são gastos anormais, gastos imprevisíveis. Então, nós temos gastos voluntários e involuntários, previsíveis ou imprevisíveis. E vamos conhecer cada um desses gastos aqui. O investimento. Nós vamos chamar o investimento de gasto ativado. Por que é gasto ativado? Porque toda vez que a empresa adquire um bem, toda vez que a empresa compra um bem, seja matéria-prima que vai para o estoque de matéria-prima, seja um caminhão que vai entrar lá no ativo como veículos para integrar lá o meu imobilizado,
seja máquinas, seja equipamentos, são bens. São bens que a empresa está comprando, ela está fazendo um investimento. E é interessante notar que esses investimentos, esses bens que são adquiridos, eles vão aparecer lá no ativo, ou no ativo circulante ou não, ou no ativo não circulante. Então, todo investimento são aquisições de bens, são gastos ativados que vão integrar o ativo da empresa. O outro tipo de gasto que nós vamos ver agora são os custos. Sim, custos é uma definição acadêmica de custos, nós diríamos assim: recursos aplicados na transformação dos ativos, representado por gastos relativos à utilização de bem ou serviço, aplicando para a produção de outros bens e serviços. Uma fábrica de uma confecção que faça camisas masculinas. O tecido é um bem que vai se transformar em camisa, que é outro bem. A energia elétrica que foi utilizada para mover a máquina transformou o tecido em camisa. O serviço que se agregou para a transformação em um outro bem. Então, essa é a ideia de custo. Mas vamos entender de uma forma mais simples. Nós vamos dizer o seguinte, que custos são gastos para produzir bens e serviços. E dentro da minha empresa, onde eu tenho custos, onde é que esses custos serão gerados? E voltando àquela minha planta, a minha planta baixa, olha, eu só tenho custos na área de produção. Então, todos os gastos que ocorrerem dentro da área de produção, nós classificamos como custos. Por exemplo, o consumo da matéria-prima, que é feito dentro da produção, é custo. A mão de obra dos operários, da costureira numa confecção, do supervisor da produção, o lubrificante os lubrificantes que são utilizados nas máquinas. Ah, mas é da produção a máquina? Então é custo. O aluguel da área de produção é custo. O consumo do uso de telefone, da água, da luz, o material de limpeza, o salário do auxiliar de serviços gerais, tudo. A pergunta que você tem que fazer para classificar como custo é: esse gasto ocorreu dentro da área de produção? Sim. Então, ele é custo. Então, vamos descomplicar, hein, o nosso processo. A pergunta é: esse gasto foi dentro da produção? Foi. Então, todo gasto da produção eu classifico como custos. Sendo assim, fica fácil agora de nós classificarmos as despesas, porque nós vamos dizer, então, que se todos os gastos da área de produção são custos, todos os gastos da área administrativa, comercial e financeira são despesas. O aluguel da loja, o salário do presidente da empresa, dos diretores da área administrativa, comercial, financeira, a comissão dos vendedores, o telefone utilizado na loja, o telefone utilizado na área administrativa, a água, a luz da área administrativa, comercial, financeira, os materiais utilizados nessas três áreas. Então, fica bem caracterizado. Volta a fazer esse gasto. É de qual área? Ele foi gerado em qual área? Ah, foi na área de produção. Então, esse gasto vai ser custo. Ah, foram nas áreas administrativa, comercial, financeira. Perfeito. Então, eles serão classificados como despesas. Então, esses três gastos que nós falamos aqui, os investimentos, os custos e as despesas, são gastos voluntários, são gastos previsíveis, gastos normais dentro do processo de produção de bens e serviços. E o segundo, né, tipo de gasto, que é o gasto involuntário, como nós falamos aqui, que são aqueles gastos imprevisíveis, que são aqueles gastos anormais, que nós não esperávamos que isso pudesse acontecer, nós chamamos de perdas. O que seriam essas perdas? Houve uma enchente
e o meu almoxarifado foi inundado e nós perdemos tudo que estava no almoxarifado. Houve um incêndio no nosso almoxarifado, nós perdemos o nosso estoque. Uma greve prolongada pelo pessoal lá da produção, pelo pessoal das outras áreas. A Vale, eu trabalho com produto perecível e esses meus produtos, eles se perderam. Tá? Eu deixei, o prazo venceu dentro do meu estoque, então houve uma perda. Então, são gastos involuntários e esses gastos nós classificamos como perdas. Dessa forma, nós podemos fazer um sumário do que nós falamos nesse tema. Nós pudemos verificar nesse tema, nessa unidade, que os gastos são saídas de caixa, né? Dinheiro que sai do caixa, desembolso, referente a pagamentos realizados pela empresa, produção e serviço em qualquer setor da empresa, qualquer departamento da empresa. Ele é genérico. Nós aprendemos aqui que investimento é toda vez que a empresa compra um bem, ela adquire um ativo, que vai agregar lá no ativo circulante ou não circulante da empresa. Nós vimos que gastos são gastos realizados dentro da área de produção, enquanto despesas são gastos que são realizados nas áreas administrativa, comercial e financeira. E entendemos que a perda são gastos anormais, imprevisíveis. Então, todas essas características de anormalidade nós classificamos como perdas. E para verificar o nosso aprendizado, eu gostaria de lançar essa questão aqui. Numa empresa industrial, que nós pudéssemos classificar para cada evento se é custo, se é despesa, se é perda ou se é investimento. Aquisição de um novo equipamento. Toda aquisição é um investimento. Gasto com depreciação das máquinas industriais. Desgaste das máquinas industriais se dá na área de produção. Tudo que é gasto da produção são custos. Fretes de insumos produtivos consumidos na produção. Produção, custo, sem dúvida. Consumo de matéria-prima. Matéria-prima é consumida onde? Dentro da área de produção. Custos. Aluguel do prédio comercial, lá da minha loja, a área comercial. A área comercial é despesa. Consumo de energia elétrica na planta industrial, na área de produção. Custos. Mão de obra industrial incorrida ou consumida lá na produção. Produção. Custos. Aluguel do galpão industrial, o galpão da área de produção, custos. Gasto imprevisto com manutenção de fundos em razão de acidentes ocorridos na empresa. Imprevisível, anormalidade. Nós temos as nossas perdas. Dessa forma, eu espero que tenha ficado bem claro para todos nós essa diferença utilizando a terminologia de custos. A legislação vai estabelecer, no primeiro momento, separar os custos das despesas. Então, é preciso que nós conheçamos bem esses termos para aplicarmos de forma correta. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.